Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira a liturgia fala pra gente que devemos acolher com generosidade e alegria os ensinamentos do Senhor e nos esforçar para colocá-los em prática. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com fé. Então, a primeira leitura está em Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a 18. Hebreus, capítulo 10, versículo 11 a 18. Todo sacerdote se apresenta diariamente para celebrar o culto, oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, incapazes de apagar os pecados. Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício único pelos pecados, sentou-se para sempre à direita de Deus. Não lhe resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. De fato, com esta única oferenda, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. É isto que também nos atesta o Espírito Santo, porque depois de ter dito, eis a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, o Senhor declara, ponho as minhas leis nos seus corações, inscrevendo-as na sua mente, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Ora, onde existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Então aqui na primeira leitura da carta aos Hebreus fala pra gente, levou à perfeição definitiva os que ele santifica. Então, eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Então, Cristo veio para salvar a humanidade, né? Ele estabeleceu uma nova aliança conosco. Então, que nós possamos dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo e sempre colocar em prática os ensinamentos do Senhor e acolher sempre com generosidade e alegria. E agora falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Marcos capítulo 4, versículo 1 a 20. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou. Enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia, Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Então, na passagem do Evangelho de hoje, Jesus está rodeado por uma grande multidão e ensina muitas coisas por parábolas. Por meio da escuta, os seus discípulos recebem os mistérios do reino. Contudo, aqueles que estão de fora recebem as parábolas como provocação para entrar no seguimento e se tornar discípulos. Jesus lhes conta a parábola do semeador.
O semeador é o próprio Deus, que insiste em sair de si mesmo para semear sua semente, a palavra. A palavra semeada encontra vários tipos de terreno, alguns cheios de pedras, outros com muitos espinhos. Algumas sementes podem ainda cair à beira do caminho, mas outras encontram terra boa para produzirem fruto. Esses terrenos se assemelham à generosidade e à disposição do nosso coração em acolher a palavra de Deus. Entre os versículos 13 e 20, o próprio Jesus explica a parábola contada. Como discípulos do Senhor, somos chamados a acolher com ternura na terra boa de nossos corações a palavra lançada pelo nosso Deus, para que ele possa produzir muitos frutos a partir de nossas práticas cotidianas, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.